Nesta manhã de sexta-feira, dia 2 de agosto, neste segundo dia do mês vocacional, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nesta manhã de sexta-feira, quando somos convidados mais uma vez a configurar o nosso coração com o coração de Jesus, esse coração que não foi acolhido na sua pátria, na sua terra, na sua cidade. Configurar esse coração que, como dizia o povo, com muita sabedoria, a fonte da sabedoria, a fonte da misericórdia. Somos convidados no dia de hoje a configurar o nosso coração com esse coração misericordioso que é o de Jesus. Vivendo este segundo dia do mês vocacional, o mês em que vamos celebrar Santa Mônica e seu filho Santo Agostinho. O mês em que nos dedicamos à oração muito especial pelas vocações, todas elas. A vocação que o Senhor, a vocação a qual o Senhor nos chamou, a vocação a qual nós respondemos com generosidade, a vocação a qual nos tornamos missionários de Jesus, missionários desse coração misericordioso, desse coração que sabe perdoar, desse coração que sabe acolher, desse coração que sabe transmitir o amor de Deus a cada um daqueles que nós vamos encontrando. Jesus então vai para a sua terra, para a sua cidade, encontrar os seus e, como de costume, Jesus vai ensinar na sinagoga. Queridos ouvintes, muitas vezes nós queremos aprender de Jesus, mas também nós queremos selecionar aquilo que nós queremos aprender. Jesus nos fala, enquanto está falando coisas assim que podemos realizar com facilidade, nós vamos acolhendo. Quando começa a apertar um pouco, nós já pulamos fora e já inventamos muitas desculpas. O povo de Nazaré o povo estava admirado com a sabedoria de Jesus, com o seu ensinamento, estava admirado com tudo aquilo que ele podia transmitir. Mas quando Jesus começou a falar das exigências do reino, eles começaram então a ficar escandalizados e começaram a criticar Jesus
a dizer: não é esse o filho de Maria, o filho do carpinteiro? Seus parentes próximos, que naquela época era chamado todos de irmãos, seus irmãos não moram aqui conosco? E simplesmente reconheceram Jesus como o filho do carpinteiro, o filho de Maria. Eles esperavam um enviado de Deus, mas que pudesse vir em glória, em poder, enquanto Jesus vem da simplicidade, mas com toda a sabedoria de Deus. Como é que nós enxergamos o Cristo na nossa vida? É simplesmente um Cristo bíblico? Um Cristo, podemos dizer, catequético? Um Cristo de uma palestra? Quem é Jesus na nossa vida? Na real, quem é Jesus para mim? Será que também quando as coisas apertam, quando a exigência é um pouco maior nas coisas de Deus, será que eu também não começo a inventar desculpas para sair fora? Será que eu não começo a inventar desculpas para abandonar a missão? Queremos pedir hoje, muito especial, por aqueles que são missionários, por aqueles que têm a missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus aos outros, e que nem sempre é fácil, nem sempre esta palavra é acolhida, nem sempre esta palavra cria raiz no coração dos ouvintes. Rezando pelos missionários, que mesmo muitas vezes sem esse acolhimento e quem sabe na sua própria terra, continuam a missão de evangelizar, de espalhar a semente boa do reino, para não esquecermos da semente das parábolas do reino em que Jesus comparava. Então, como eu enxergo esse Jesus que vem anunciar o amor de Deus, que vem da parte de Deus? Um profeta só não é estimado em sua própria família. E veja que o Evangelho termina dizendo que Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Os conterrâneos de Jesus, aqueles que viram Jesus crescer em estatura, em sabedoria e graça, não conseguiram acreditar nele, acreditar na sua palavra, não conseguiram acolher a sua palavra. Talvez porque era dura demais, talvez porque era de um valor muito alto para uma pessoa que era dali de Nazaré, simplesmente o filho do carpinteiro. Queridos ouvintes, na nossa reflexão pessoal de hoje, vamos pedir a Jesus que nos ajude a enxergar com os olhos da fé todos aqueles que anunciam o seu nome. Porque se nós quisermos enxergar com os olhos da carne como seres humanos, nós não vamos, às vezes, conseguir acolher a palavra de Deus por causa do mensageiro. É preciso entender que o mais importante é a palavra de Deus e não o mensageiro. O mensageiro é simplesmente portador desta palavra. Humano, portador desta palavra. Humano, pecador. Mas nós precisamos acolher a palavra de Jesus. E claro, acolher também aquele que leva a palavra. Mas nós não precisamos acreditar no mensageiro, mas nós precisamos acolher a palavra que esse mensageiro leva. É esta palavra que nós precisamos acolher. É esta palavra que no dia de hoje nós queremos pedir a Jesus: Senhor,
venha ao nosso encontro, transforme o nosso coração e a nossa mente para podermos acolher a sua palavra. Aumente, Senhor, em nós a fé para que o milagre possa acontecer. Repito, e Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Que o Senhor aumente em nós a nossa fé para podermos crer nele, crer na sua palavra, acolher esta palavra como dom de Deus. Que neste segundo dia do mês vocacional, rezando hoje pelos missionários, aqueles que levam, que são portadores da palavra de Deus, para que não desanimem no caminho, para que nas dificuldades possam ser acolhidos e fortalecidos por esse Deus que os chamou e os enviou. Assim seja.